Olá, mais uma vez aqui nesse episódio muito especial, no Tempo que Cura. Você que já nos acompanha, fique ligadinhos porque nós teremos aqui mais episódios com participantes direcionados da parte de Deus. Estamos aqui em um dia marcante, um dia de promessa de Deus. E hoje nós iremos tratar de testemunho. Testemunho e conversa do reino, aquilo que você já faz parte, que é edificação para sua família, para os seus amigos. Nós temos um combinado. Você tem que compartilhar o link do YouTube para o grupo do condomínio, o grupo da família, no Facebook e no Instagram. Você tem que estar lá também ligadinho. Então, nós estamos aqui com a nossa participante, a Jennifer Nascimento. Estou muito emocionada. Eu não posso te garantir que eu não vou chorar, porque talvez eu chore mesmo. Mas Deus sabe o quanto eu estou feliz. E glória a Deus por esse projeto, glória a Deus pela vida da Daiane Oliveira, a idealizadora desse podcast, ao qual nós estamos na mesma visão para edificação e salvação e transformação através da palavra de Deus, guiado por um testemunho de vida. Quantas pessoas já estiveram aqui testemunhando a maravilha de Deus e os feitos do Senhor. E hoje nós estamos aqui com essa irmã querida, de longa data, né? Minha irmã mais velha, mas com muito carinho. Jennifer, esteja à vontade para compartilhar aquilo que Deus já falou ao seu coração, ou que venha de surpresa também ali, para que tenhamos uma fé renovada, um coração puro, renovado em Deus também. E eu falo de renovo aqui, eu lembro de uma canção que ela canta muito bem, e que eu vou lembrar da Gil, que é a minha irmã, que nós amamos na voz dela essa canção, que é Renova-me, Senhor. Mas, já começa assim, né? Amém. Jennifer, esteja à vontade. Deixa Deus te usar, e quero aprender consigo e muitas pessoas que estarão acompanhando, ouvindo essa voz, essa porta-voz do Espírito Santo, vai aprender algo da parte de Deus. Amém? Amém. Olha que pressão você me coloca. Depois dessa apresentação eu falo, vou falar mais o quê? Já posso sair daqui com a minha parte. Porque a caminho daqui... Oi, gente. Desculpa. É uma honra estar aqui, é meu primeiro podcast. Confesso que estou um pouco constipada, então a editora terá um pouco de trabalho hoje. Quando eu recebi o convite, desde o primeiro momento, eu fiquei me perguntando o que será que eu tenho a acrescentar para as pessoas, meu Deus. Porque em dados momentos da minha vida, eu me faço a pergunta que ainda hoje eu fiz para a Jéssica. Eu queria ter o poder de, às vezes, conseguir me ver através dos olhares de algumas pessoas que me cercam e falam coisas para mim que eu fico assim, ai meu Deus, só pode ser graça. E já adianto que se algo proveitoso possa sair daqui hoje, vem da parte de Deus, porque Aleluia. eu particularmente não tenho nada que oferecer, porque tudo em nossas vidas é graça. Aleluia. E é por essa graça que aqui estamos, né? E eu entendo que a mensagem atual, ela é direcionada e lançada muitas das vezes para milhões, para muitos Aleluia. alcances, para multidões. Mas enquanto estávamos no caminho, e até mesmo quando eu cheguei aqui, eu fiquei me perguntando assim, o que eu vou falar para essas pessoas? E não quero focar em quantas pessoas serão alcançadas, Aleluia. mas o meu pedido nessa tarde é para que pelo menos alguém Aleluia. consiga absorver algo que será compartilhado aqui, mas que seja para edificação da sua própria vida, porque é por um que o Senhor ele volta todo o caminho. É por um que as 99 tem que aguardar. É por um que toda a história é mudada. É por um da Aleluia. família que Deus muda todo o rumo da história. A palavra do Senhor ela fala sempre nesse um especial, né? Até quando o Senhor começa lá em Abraão e fala: se houver um justo na terra, Aleluia. por esse um eu faço grandes coisas. E a gente sabe o quão raro é ser um. Então, a minha mensagem é para esse um, que um dia eu fui e por essa graça foi alcançada, que Aleluia. todos nós somos, né? E quando eu soube do tema, né, do podcast, da reunião de vocês, eu fiquei pensando no tempo. Caramba, meu Deus, falar sobre isso.
é falar um pouco sobre o momento atual em que eu vivo, né? E o tempo de Deus para minha vida, ele tem sido completamente diferente do que um dia me falaram na igreja que seria. E glória a Deus por isso, porque eu tenho tido a oportunidade de conhecer diariamente o caráter do Senhor através da leitura bíblica, porque é o manual que a gente tem e que temos que fazer uso. Sim, sim. E entender esse tempo é bastante complicado, é bastante difícil porque é um tempo completamente diferente do nosso. Ainda essa semana eu compartilhei com amigos sobre essa Eclesiastes 3. Aleluia! sobre Glória a tempo. Deus! Sim, sim. E aí você falou sobre isso e nem me passou a ideia do que seria viver esse tempo de Deus, né? Bom, vou contar um pouco, resumidamente, sobre a minha trajetória com Cristo e como que tem sido. Eu cresci em um lar umbandista, então até os meus 11 anos eu fui criada dentro de um terreiro, porém não me identificava com aquilo, porque desde criança eu sempre fui muito observadora. E não no sentido de ser fofoqueira, mas de olhar à minha volta e ser um pouco crítica com aquilo desde criança, porque eu não tive direito à minha infância, então meu caráter foi forjado muito antes. Então, eu desde criança já me posicionava como adulta em algumas circunstâncias, porque era isso ou isso. E eu não me sentia muito confortável com todo aquele cenário, porque eu via meus parentes, a minha avó, posso falar livremente sobre isso, porque é pertencente à minha história, lembrando que eu não estou aqui para atacar, denegrir a imagem de ninguém. Aleluia. Minha avó foi a Sim. maior referência de ser humano na vida. Já fazem 11 anos desde que o Senhor a recolheu, mas o meu exemplo de pessoa sempre será a Dona Neilde. Mas eu olhava para toda a circunstância depois que minha avó chegava do terreiro e a vida não fazia muito sentido no que ela mesma acreditava estar fazendo bem. Então eu olhava para aquilo e eu pensava, acho que esse Deus não me serve, não quero esse Deus. E eu cresci com a ideia de não quero esse Deus, de modo geral, até os meus 14 anos, porque eu também fui apresentada ao catolicismo, e eu ia para a crisma e eu ficava assim, meu Deus, mas estou fazendo o que aqui? Não estou entendendo. E para mim isso aí nada fazia sentido, porque ainda não existia, lembrando que não estou levantando pauta de religião, mas ainda não existia da minha parte a vivência de conhecer o caráter de Deus, conhecer a pessoa de Deus. Então, para mim, Deus e essa parede era a mesma coisa. Se falasse Deus para mim, falasse a cor dessa parede, ok, é só uma parede. E até que um dia eu fui convidada a uma igreja e ganhei minha primeira Bíblia, que era menor que meu celular. Não era o Novo Testamento, era realmente uma Bíblia inteira. Sim, sim. É a Igreja Cristã Maranata. Por isso que eu gosto muito de ressaltar as pequenas obras, as grandes obras e todas as obras, todas as coisas que operam para o bem Glória a daqueles que Deus. amam a Deus. Sim. E nesse encontro, da primeira vez que eu fui, eu recebi uma coletânea de hinos, que é onde tem o louvor que vocês, irmã, adora, que eu tenho até hoje. Amém. Eu tenho 14 anos, ou seja, já tem 15 anos que eu tenho essa coletânea. E eu tenho a Bíblia. Ok, fui só uma visita e não fui mais, porque a minha mãe também não deixava, não era próximo da minha casa. E eu já tinha alguns conflitos com a minha mãe, porque eu não fui criada com a minha mãe, né? Eu fui morar com a minha mãe quando eu tinha 11 anos. Eu não vou contar todo o meu testemunho, porque é muita coisa. É resumo do resumo, eu posso imaginar. Eu tenho que pincelar as coisas para a gente chegar Sim, onde sim. eu quero só contextualizar para Ser mais pontual, sobre, né? Sim. sobre essa circunstância do tempo, porque ainda não me perdi lá. E quando eu tinha 14 anos, já vivia num cenário dentro da minha casa que eu pensava assim, se isso é vida, eu não quero mais viver. Porque até os meus 14 anos, tudo que eu conhecia era um amor que me feria, um amor que me machucava, uma doutrina que arrancava literalmente partes de mim. E eu pensava, se isso é Deus, porque as pessoas falam que Deus é amor, eu não quero esse Deus. Esse Deus não me serve. Então, com 14 anos, eu tentei meu primeiro suicídio, porque o tempo para mim já tinha chegado. Eu falei, eu não aguento mais sofrer. Então, para mim já deu. Ok, já vivi tudo que eu tinha que viver e tá tudo certo. E eu fiz ali
um preparado com veneno e eu gritava de dor, porque hoje eu consigo entender a dor de um suicida ou de alguém que comete. Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente não quer tirar a nossa vida. Hoje eu entendo isso, mas lá atrás eu não entendia. O que a gente quer é apenas cessar a nossa dor. E quando eu tentei contra a minha vida, eu gritei em forma de desespero. Falei, olha, se você existe em algum lugar... Minha mãe estava trabalhando, era um dia de sábado à tarde, e eu estava sozinha em casa. Eu falei, olha, se você existe em algum lugar por aí, o pessoal diz que você está em algum lugar não sei, mas eu estou em casa, você vai ter que vir aqui falar comigo aqui. Porque como eu não tinha noção de que era Deus, mas eu sempre falei com o Senhor, e hoje a nossa relação ainda é assim, de muita intimidade. Eu falo com Deus como eu Glória a falo com um Deus. amigo. Sim. Então, eu entendo hoje essa face do Senhor como meu amigo. E eu gritava, eu falava assim, olha, se você tá aqui em algum lugar, por favor, falar comigo. Mas assim, fala comigo do jeito que eu entendo. Não vê que esse negócio de, porque Deus é me... Que é isso? Não vou entender nada, vou tomar esse veneno. Porque peguei o copo e falei, olha, você tá vendo isso aqui, não tá? Que você tem algum lugar aqui, isso aqui é veneno. Então eu vou tomar isso aqui e acabou. Então, olha, dizem que a Bíblia... Gente, a minha vizinha do fundo gritou assim, Geinha, você tá bem? Eu falei, eu só estou com muita dor de cabeça. Porque eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava prestes a fazer. E porque eu gritava, Sim, sim, sim. tamanha era a minha dor e o meu desespero, porque eu não aguentava mais. Sim. Porque até os meus 14 anos eu já tinha conhecido o abandono paterno, o abandono materno, eu já tinha conhecido o abuso sexual, o abuso psicológico, já tinha passado por várias agressões físicas, então eu já estava no meu... Para mim, o tempo já era aquele, tipo, já basta, para mim é ok, já cheguei até aqui. Jennifer, nesse momento, né, da circunstância de pensar em tirar a própria vida com essa idade, já tinha algum contato espiritual relacionado a Deus? Não, foi a minha Deus, primeira Jesus, vez. Espírito Santo? Não. Esse foi meu primeiro encontro com Deus. E eu sempre relato que foi esse meu primeiro encontro com Deus real, oficial. Porque eu peguei a Bíblia e eu falei, olha, dizem que aqui é a boca do Senhor, então fala comigo, mas fala do jeito que eu entendo. Eu vou abrir uma vez só, hein, que eu não vou ficar caçando, não. Gente, hoje eu fico olhando pra isso e eu fico pensando assim, se eu fosse Deus, me dava um cascudo naquela hora. Sempre falo assim. E quando eu abri, tava lá, não matarás. Aleluia. E Glória a Deus. eu lembro que naquela circunstância eu falei, Deus, então me ajude. Porque assim, ok, eu tô entendendo que o Senhor tá falando pra mim, não vou me matar, ok. Mas se eu não vou me matar, então isso vai continuar. Quem vai cessar isso aqui? Porque eu não pedi pra nascer nessa família. Eu comecei a jogar na cara de Deus o que ele fez por mim. Falei, eu não pedi pra nascer com essa mãe, com esse pai, não pedi pra ter irmãos que me rejeitam, família que não me quer. Eu não pedi nada disso e você me deu uma família errada. Acho que você errou nesse plano. Então, se é pra eu não fazer isso, esteja comigo. E me ajude, porque eu não consigo sozinha, eu não consigo. Então, meu primeiro encontro com Deus, eu vivi aos 14 anos, Aleluia. na cozinha da minha casa, com um copo de veneno na mão. Por isso que hoje eu não me enquadro em alguns padrões evangélicos, porque eu sei que as pessoas são um pouco limitadas quando as experiências não são próprias. E para a glória de Deus, já vivi algumas experiências, só Aleluia. que essas experiências nunca foram em campos floridos. A minha história ela não é marcada por muitas flores, mas por muitas dores. E nessas dores o Senhor tratou meu caráter. Então, quando eu falo que às vezes eu queria me ver com o olhar das pessoas que falam algumas coisas para mim, é porque para mim é só a partir de quem eu sou. Eu não estou contando nada além, eu não estou fazendo nada além do que aquilo que eu sou. Então, quando as pessoas falam algo positivo ao meu respeito, não é que eu não me reconheço, eu me reconheço, eu sei aquilo que Deus fez por mim, mas eu entendo que é Deus, não eu. Aleluia, glória Porque a Deus. eu sei também das minhas oportunidades, Sim, então a gente não pode ignorar as nossas oportunidades, né, de melhorias. Então, essa estimativa de tempo, para mim, é muito disso, porque aos 14 anos eu entendi que valia a pena continuar a viver. E tive ali meu primeiro encontro com Deus, a vida aconteceu na mesma dureza, mas eu sabia que em algum momento aquilo ia apaziguar, não dá para
para explicar a paz que excede todo entendimento, Entendimento. que vem da nossa confiança em Deus. Essa paz, ela realmente só vem da nossa confiança em Deus. Quando a Aleluia. gente tem um amigo para se apoiar. Aleluia. Porque uma coisa é você passar por um momento difícil, sozinha, à deriva, você está perdida, sozinha, à deriva. E outra coisa é você ter um norte. Uma direção Você com saber Deus. para onde Sim. você está indo, você saber quem está conduzindo o barco, faz toda a diferença. Então, a partir daí, eu fui tendo experiências com Deus, experiências espirituais, né? Entender o poder da oração. Eu fui Aleluia. descobrindo como orar, Sim. porque eu não sabia como que era orar. E eu continuo orando com Deus como há quase 16 anos atrás, falando com Ele onde está doendo em mim. Aleluia. Porque o manual é a Bíblia. A forma de se relacionar, ele vai desenvolver com cada um de nós. Porque Deus, ele gosta muito dessa individualidade, né? Ele nos criou para isso. Dentro né? de cada processo temos uma intensidade, uma entrega de uma forma única. Exato. Sim. Sim. E é uma coisa que eu reforço muito para as pessoas que estão à minha volta. Descubra a sua forma de se relacionar com Deus. Descubra a sua forma de se comunicar com seu amigo. Sim. E recentemente, rapidinho aqui, aconteceu de eu fazer um apelo a um casal de amigos, eles se renderem a Jesus. Aleluia. E eu contando um pouco de como eu me relaciono com Deus. E semana passada recebi um áudio da minha querida amiga, falou bem assim, olha, tô falando com Deus como você me disse, hein? Se ele achar ruim, vai ser alguma coisa. Eu digo, não tem problema, aleluia. você tem que falar com Deus como seu amigo, porque é isso. Quando eu tava com 14 anos, pensando em terminar minha vida, eu precisei de um amigo. E alguns dias atrás eu precisei estar com meu amigo. Aleluia. E não só alguns dias atrás. Algumas temporadas da minha vida eu precisei me comunicar com meu amigo. E viver esse tempo de encontro, de reencontro. Aleluia. É diferente quando você tem um amigo. Tem um tempo que eu tenho uma conversa no WhatsApp com Deus. E nele eu mando alguns pensamentos, porque eu gosto de escrever desde os meus 14 anos, eu escrevo muito. E eu gosto de escrever muitas cartas para Deus. Só que às vezes eu tô na rua e é um pensamento. Eu abro meu WhatsApp e mando uma mensagem para ele rapidinho. E recentemente meu pai foi para a glória. E falei, Deus, é um tempo difícil para mim. Hoje eu sou órfã de pai e mãe. E veio uma coisa muito sequencial. O aniversário de morte da minha mãe, fazia 13 anos que minha mãe tinha falecido. 23 anos que eu perdi meu irmão com 14 anos, ele tinha a mesma idade que eu, Mário Sérgio. E na segunda-feira recebi a notícia do óbito do meu pai. Então, já era um período que eu estava bastante debilitada em minhas emoções. E eu acredito que o Senhor tem tratado elas. Aleluia, em nome de Jesus. Todo esse período. Mas eu virei para o meu amigo e falei, Deus, aleluia, agora eu estou órfã de pai e mãe. A Bíblia diz que o Senhor cuida dos órfãos. Mais do que nunca. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu nunca imaginei ter essa conversa com meu amigo. Porque uma fase da minha vida eu desconheci, né? Um período da minha vida eu desconheci. Existe um tempo de 12 anos da minha história qual eu não sei e não vou saber mais, vou saber fragmentos dela. E eu entendo que hoje está tudo bem conviver com isso, porque eu entendo que o tempo do Senhor é perfeito para todas as coisas. Dentro de tudo isso, o que eu quero dizer é que mesmo nesses tempos difíceis, o Senhor ele faz surpresas nos nossos corações, porque eu tinha muito desejo de conseguir ajudar meu pai enquanto ele estava vivo, e eu consegui. Os últimos 4 anos do meu pai estive presente na vida dele da forma que eu pude. E quando eu recebi a notícia de que meu pai
foi encontrado. Já sem vida e sem que pudéssemos fazer algo por ele. Em nome de Jesus. O tempo parou para mim ali, porque eu fiquei me perguntando, obrigada. Obrigada. Eu fiquei me perguntando, Deus, e agora? Que tempo é esse? Eu longe de casa de novo, mas muito, muito longe. E eu me vi tão sozinha que eu não vou dizer para você que eu estive lá quando eu tinha meus 14 anos. Mas eu revivi muitas coisas com essas notícias, porque é o tempo de chorar que chega. E é importante a gente passar por esse tempo também. Quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre mim, sobre o que Deus fez e faz na minha vida com algumas pessoas, eu já escutei coisas de tipo: como que você ainda é crente? E eu falo assim: como eu não seria? Se tem uma coisa da qual eu tenho plena convicção hoje, é que eu nasci para ser crente nesse Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos a falar, a você que está nos acompanhando, de um testemunho de vida que é marcado por dores. Claro que tem muito choro, de dor, de alegria E eu também, sou chorona, desculpa. de conquista, não há o que se desculpar. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que estão em vitória, né? Se alegre com aqueles que alcançaram a vitória em Cristo. E nesse momento você que está nos assistindo e vai acompanhar esse, que ainda nem está no final, nem estou com pressa que chegue o final também. Tem muito de Deus ainda para se ouvir aqui. Mas o que eu quero complementar, até mesmo para te dar o refrigério, é que eu pedi uma palavra a Deus e o Senhor trouxe ao meu coração para a sua vida, que está em Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. A Jennifer, de 14, 15 anos, que viveu os conflitos internos, conflitos até mesmo espirituais, porque existiu também situações espirituais. Deus a amou. Deus esteve naquele momento dando livramento, incomodando uma vizinha para perguntar: menina, tá tudo bem? E trazer a consciência daquele momento. E te levar para a casa dele dentro daquela circunstância. É o mesmo Deus que te ama, né? Te conduziu até este momento para edificar nossas vidas, porque é de se indagar. Nós estamos ouvindo uma mulher forte em Deus, não uma super maravilha, né? Porque eu acredito que as pessoas têm essa indagação, porque olha para um servo de Deus, uma serva de Deus como, nossa, é para vencer mesmo, não tem nem que ter dor. Calma, não. Nós estamos ouvindo, isso aqui não tem nada ensaiado, e sentindo também, haja coração, viu? Mas é aquilo que eu falei, as lágrimas elas são reais e por dentro também a gente fica em choque. Por quê? Estamos falando de uma dor de perder pai, mãe e característica íntima, né? Que aí foi na alma, porque a avó da Jennifer ela é saudosa, né? Não que os pais não sejam, mas nós tivemos um carinho muito grande. Me senti neta e sinto o abraço dela até hoje. O abraço e cada conselho e a humildade que aquele coração é incomparável aquele coração. Tá? Aquele coração ali não se compara. Não achamos, tanto eu nem como a Gil não achamos. É sobre aquilo que estávamos falando sobre o como individuais Deus nos faz. Eu tive a sorte. Sim. Hoje eu reconheço, hoje eu consigo me abraçar com 14 anos e dizer: você nasceu na família certa. Aleluia. Porque hoje eu entendo os valores que eu tenho. E se eu tivesse nascido na família que eu idealizei, com toda certeza meu caráter seria outro. Então Deus ele tem a forma certa de nos tratar. E hoje eu não me importo em expor algumas dores
desde que o propósito seja alcançar a cura de alguém, porque eu Aleluia. fui alcançada por essa Em cura, nome de Jesus. ouvindo testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas edificadas, mesmo em momentos difíceis. Então eu penso, hoje eu entendo, e graças a Deus, que a minha avó, a minha mãe, as minhas duas vós, na verdade, meu pai, minha mãe e meu irmão, partiram depois de eu ter esse entendimento de que nós fomos feitos para a eternidade. Então, hoje eu sei por que a morte dói tanto. Dói porque ela não foi feita para agora. Nós fomos feitos para a eternidade. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós fomos feitos para esse tempo. Então, quando a gente tem que lidar com essa separação aqui, é dilacerante. É dilacerante. Mas existe graça em continuar crendo nesse Deus. Jennifer, qual o momento, se você considera qual o momento mais desafiante da sua vida até então? O momento mais desafiante, vamos colocar dentro de uma história mesmo do contexto espiritual e consciência também da vida. Qual o momento que você considera mais desafiante, que foi mais desafiador para você? Ai, são tantos. Mas teve um que teve assim a tomada de decisão. Eu acho que o momento mais desafiador até aqui, com a minha caminhada com Deus e na minha vida, que, assim, a nossa vida, a gente quando crente, não existe nossa vida separada, né? Nossa caminhada com Deus, ela engloba tudo, é nosso trabalho, é Aleluia. nosso casamento, Sim, sim. tudo. Eu acredito que foi quando o Senhor falou comigo que levaria a minha avó. Seguramente o momento mais difícil da minha vida foi quando eu fui orar. E Deus falou que ia levar ela. Porque, como filhas mimadas que somos criadas nas igrejas, a gente quer ouvir sempre o sim de Deus, de que Deus vai curar. Eu ouvi tantos testemunhos, eu vi tantas coisas de perto. Eu vi e creio. E eu pensei assim, Deus, o que é um câncer para o Senhor? Não é nada. Eu posso lhe ajudar no plano de salvação para minha avó. E por ela ser seguramente a pessoa mais importante da minha vida, ouvir o nome de Deus foi a coisa mais desafiadora, porque naquele momento, por circunstância, eu poderia apenas deixar de crer. É muito mais fácil você não crer. Na dor. É muito Na mais dor. fácil você só... Sim. deixa pra lá, é só um pensamento da minha cabeça. Mas eu tive várias experiências com o Senhor. E neste dia que eu fui orar, estava morando em São Paulo na altura, eu fechei a porta do meu quarto e orei. E eu falei, Deus, tem misericórdia da minha avó, cura ela. Isso falou no meu coração. Eu irei tratá-la, mas é para a alma dela. A cura não é para o físico. E eu vou recolher a sua avó. Falei, Deus, por favor. Isso é demais para mim. Eu falei, isso é demais para mim. Isso é demais para mim. Você sabe que isso é demais para mim. Eu não vou conseguir aguentar isso. Eu preciso que o Senhor me ajude. E quando eu recebi a notícia de que a minha avó foi diagnosticada com câncer, eu estava no trabalho, eu recebi a ligação, porque ninguém nunca liga. A gente liga para os seus parentes longe para dar boas notícias, não espere as desgraças acontecerem, por Sim. favor. Faça esse carinho por um parente seu que mora longe. E quando eu recebi quando eu olhei para o telefone e eu vi o nome da minha tia, eu falei, ai meu Deus. E ela falou, olha, sua avó está com câncer e no intestino. E o médico falou que já está muito avançado, não há muito o que a gente fazer.
Eu lembro que eu peguei o celular, pedi para minha supervisora para ir embora. Não sei como que eu cheguei em casa, porque eu sei que eu gritava na rua, porque eu lembro de algumas pessoas me perguntando se eu precisava de ajuda, e eu não conseguia falar nada, só caminhar em direção da minha casa, porque eu só queria correr para algum lugar para me sentir segura. E eu fui para casa, trabalhava próximo do trabalho morava próximo do trabalho nessa altura, eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda. O Senhor já levou a minha mãe, já tinha 2 anos que a minha mãe tinha falecido. E o Senhor podia deixar minha avó aqui comigo, né? Você sabe que o Senhor podia fazer isso por mim. Me ajuda. E começou a faltar ar. Porque existe um estágio da dor que a gente Da dor, desconhece. sim, mexe muito com a nossa estrutura. E quando eu comecei a me sentir assim, eu morava como se fosse um subsolo. Eu fui pra Laje. São Paulo sempre garoando, sempre chovendo, sempre Sempre. cinzento. E eu lembro quando eu cheguei na Laje, que eu comecei a respirar. Eu falei, Deus, me ajuda. Ou se não, me leva junto com ela. Porque isso é demais pra mim. E quando eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor vai passar por isso comigo. Porque sozinha eu com certeza não vou conseguir. Com toda certeza. Não que eu não amasse a minha mãe, mas a minha relação com a minha avó sempre foi muito mais intrínseca, muito mais próxima, porque eu fui criada pela minha avó, né? Então, é diferente o vínculo que você tem por quem te cria do que... E quando eu comecei a orar, falei, Deus, me dá um sinal, um único sinal de que o Senhor esteja comigo nesse período tão difícil, porque isso pra mim é a coisa mais difícil de toda a minha vida. É a coisa mais difícil, porque minha avó era minha melhor amiga. Quando eu menstruei, foi pra minha avó que eu contei. Meu primeiro beijo foi a minha avó que soube. Então, tudo pra mim. E eu falei, Senhor, me dá um sinal. Para algumas pessoas pode parecer muito, essa menina tá muito viajante, mas eu sei e eu creio no que eu vi naquele dia. Aleluia. O vento começou a mudar. Eu comecei a perceber a mudança do vento. Já não era só um frio de São Paulo. E quando olhei para o céu, eu vi o olho de um homem Aleluia. olhando para mim. E aquele olho era metade, era um olho assim, uma parte de um olho. E não foi uma coisa que eu olhei e sumiu, ficou lá até que meu coração tivesse paz novamente, porque eu estava tão atribulada. Eu estava tão atribulada que eu não conseguia imaginar como seriam os meus próximos dias, nem as minhas próximas horas. O ar já estava me faltando, porque só de pensar que depois daquela notícia, alguns meses, a minha avó não estaria mais ali, para mim já era o fim. E, dada aquela circunstância, o meu pranto se tornou em louvor. Eu escrevi meu primeiro louvor nesse Aleluia. dia, baseado no Salmo 116. Aleluia, aleluia. E o meu pranto se tornou aquele pranto de dor, mas ao mesmo tempo tinha paz. E eu falei, Deus, que coisa estranha é essa? Porque eu tô triste, mas eu não tô sentindo dor mais. E, passado alguns meses, essa notícia eu recebi em setembro, a minha avó faleceu em abril. Passado alguns meses, a minha avó veio a óbito e eu vivi o pior dia da minha vida. Então, foi o dia mais desafiador, porque quando você perde aquela que é sua referência, a pergunta que você se faz é: e agora? O que eu faço da minha vida? Qual o sentido tem para a minha vida? O que eu tenho que fazer a partir daqui? Que ainda que eu não morasse mais com minha avó, nem com a minha mãe, já estava morando em outro estado, ter ela ali era ter um ponto, um foco. Eu estava trabalhando porque eu queria dar algo para minha avó. Eu entrei na faculdade para que ela tivesse orgulho. Foi Era a com primeira sentido, neta sim. a entrar na faculdade, Aleluia. a entrar numa grande empresa. Então, tudo era para que a minha avó pudesse falar para todos que a neta dela estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. E aí, essa pessoa se vai. O que sobra?
Se você não tem planos para si, porque aí eu percebi que eu não tinha planos para mim. Eu nunca fui alguém de ter sonhos para mim. A minha vida não me permitiu sonhar. E eu me adaptei a isso. Então, outro dia me perguntaram qual que é o seu emprego dos sonhos de criança. Gente, eu não tive a oportunidade de ser criança. Então, tem fases da minha vida que eu não tive a oportunidade de viver. Então, eu cresci sempre direcionada a não decepcionar minha mãe, não decepcionar minha avó. Dar orgulho para minha mãe, dar orgulho para minha avó, trabalhar. Então, era essa a minha direção. E, de repente, tudo isso se acaba. E você entende que agora é você por você. E você por você, o que que é? Uma reconstrução, né? Ter que se refazer e muitas vezes, na verdade, né? Muitas. Por isso que Muitas eu falo, vezes. tipo, são vários momentos, mas com certeza a partida da minha avó Foi o que mais foi desafiante. foi a tomar a decisão. Foi a coisa mais difícil que eu já enfrentei em toda a minha vida. Em toda a minha vida, com toda certeza. Das piores dores que eu já senti, comparada à alegria que foi ser neta dela. Carregar hoje esse legado. Partilhar a história é algo muito especial. Guardo muitas lembranças e uma delas era a forma que ela falava de você, né? E o carinho que tinha. E você tem semelhança com ela no servir, Aprendi. de forma Eu muito aprendi. Eu carinhosa. aprendi. Aprendi com a melhor das melhores. É verdade. Pronto, eu e a minha irmã, muito meninas, adolescentes, quando íamos dormir na casa dela, no interior Japaratuba. de Japaratuba, isso Era em mesmo, Japaratuba. em Japaratuba. Numa casa maravilhosa, que tinha muito amor, muito acolhimento. Para muitos, né, independente hoje como faz as separações de classe, poderia ser uma casa simples, mas tinha Muito simples. muito, muito amor e muito respeito que tínhamos por ela. Ai, que Sobre Deus poderoso. servir, Sobre servir, tínhamos muito cuidado a isso. No alimentar, no banhar. A preocupação impecável. Éramos netas, não tinha quem falasse, não, tá aqui pessoas visitantes. Não, não éramos visitantes. Isso é muito especial. verdade. Jennifer, pronto, nós entendemos que atravessou todo esse vale, né, considerado um vale da dor, porque, pronto, é cobiçado o tempo, sim, o tempo da cura, o tempo da honra, o tempo de alegria, é cobiçado, nós cobiçamos, Sim. nós buscamos viver dentro dessas estações, só que realmente viver com Cristo e para Cristo nós temos esses desafios que não estamos prontos, né? Nós caminhamos com Deus para estar fortalecidos quando vem o dia mau. Exato. A sua experiência em Deus, depois de tudo isso, como é que você se manteve firme, como você decidiu se posicionar, entendendo que viveu todo esse caos de dor e emocional, porque isso mexe com a nossa estrutura emocional, porque é muito legal a gente estar dentro da igreja e falar, estou vencendo pela fé. E muitas das vezes dentro, né, do nosso interior ali, estou passando por guerras, por batalhas. Como foi para você lidar com tudo isso no cenário eu decido servir a Deus? Entender que não sou eu que decido, porque desde o ventre da minha mãe foi ele que me escolheu. Aleluia. Então, existe uma canção muito famosa, não vou falar aqui, sobre escolher Deus, mais uma vez. Eu acreditei durante muito tempo, mas fica um conselho: leiam a Bíblia. Em nome de Jesus. Leiam a Bíblia. E depois que eu li a Bíblia por inteiro, eu entendi que não existe uma escolha minha. Para a glória de Deus, eu sou escolhida. Ter essa convicção de que existe um Pai que me ama a ponto de entregar seu único filho a morrer uma morte de cruz por mim, tudo que eu passei não é nada. E realmente não é. Não estou aqui para querer me... Não, realmente não é. Se você olha para a morte de Cristo, o que são as minhas dores? Nada. Então a resposta é Cristo. Sempre será. Não é a decisão que eu tomei, mas aceitar a minha posição de ser escolhida, porque Aleluia. eu sei que eu sou escolhida por Ele. Aleluia. Então, Cristo é a resposta. Aleluia. Jennifer, qual o louvor para o momento de agora ou para agora? Para hoje, né? Para hoje. Para agora não, para hoje. Tem um louvor que às vezes, logo quando eu ouvia ele, eu pensava, nossa, às vezes isso parece tão egoísta. Porque eu não vou lembrar o nome, mas era bem antigo, inclusive, não sei se todo mundo conhece, acho que não. Eu sei um trechinho que fala assim:
Há momento que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Não temerei, na promessa esperarei. Eu confiarei ainda. E aí vai. Depois eu posso trazer o louvor inteiro. Eu estou vivendo esse momento. Lidar com luto, para mim, é muito difícil, mas já faz parte da minha vida. Então, Deus, ele me deu um manual de como lidar com isso. E às vezes eu tenho muito receio, porque às vezes meus amigos não conseguem entender. E nos primeiros momentos, quando a minha mãe faleceu, eu priorizei muito entender os meus amigos e não as minhas dores. E foi um erro que eu cometi. E carreguei o fardo de não poder viver o luto da minha mãe por 10 anos. Por 10 anos eu não consegui me entregar a essa dor. Que é necessário passar. A gente não pode pular etapas da vida. E não é porque a gente tem Deus que a gente não vai passar por dificuldades. Não, muito pelo contrário. Cristo não nos prometeu um mar tranquilo. Ele não prometeu pra gente uma vida serena. Quem falou isso pra gente tá mentindo. Interpretou mal aquilo que foi dito. E existem momentos que a gente tem que passar a sós com Cristo. Aleluia. Jó tava lá na peleja, coitado. E os amigos chegam lá para poder falar coisas que eles acham sobre aquele momento que Jó está passando. Eles, ai, porque você está em pecado, porque sua casa está amaldiçoada, porque... Meu irmão, Jó numa peleja do caramba. Eu, assim, quando eu comecei a ler a história de Jó, que chega os amigos dele e falam, Deus, eu dava umas pedradas nesses caras. Porque é muita tribulação, você já está no momento. E aqui eu quero dizer assim, não é que os amigos sejam ruins, é que existem momentos que a gente precisa do nosso amigo. E esse é o momento que eu vivo. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que quando eu estou num momento de muita dor, eu recorro ao meu único amigo, que pode realmente fazer algo por mim. E eu não estou invalidando os meus outros amigos. É que existe oportunidade para cada coisa. Então, no meu momento de dor, eu me resguardo naquele que pode me curar. E quando ele me dá esse respaldo, esse colinho de Deus, é tão bom. Ai, como é bom. A gente deitar no colo do Senhor e conseguir chorar as nossas dores, dizer, Aleluia. Senhor, aqui tá impossível para mim. Aleluia. E ele só vem cá. Porque às vezes a gente conhece Deus de uma forma tão distante. As igrejas nos apresentam Deus de uma forma tão distante. E ele é um amigo que chega junto na hora da dor. Então, eu cheguei nesse momento e eu entendi. É esse o meu momento de eu com meu amigo. Então, esse louvor é o que faz mais sentido para mim, para esse momento que eu estou. Aleluia. E lembro dele. Lembro dele. E glória a Deus, sinto a presença de Deus aqui. E Jennifer, dentro desse processo entre luto e dor de perdas, você entende que existe um quebrantamento mais intenso? Algo mudou dentro dessa busca da entrega com Deus, fortalecendo sua missão e propósito em Deus? Como você enxerga esse processo particular com Deus? Eu entendo que Deus está forjando meu caráter para servir ao reino da melhor forma. Porque, dadas as minhas dores, eu era alguém que magoava, porque dor causa dor. E tem coisas que a gente só aprende vivendo. Eu não sou sábia para aprender ouvindo, infelizmente, e gostaria. Mas eu sei que tem coisas que a gente só aprende vivendo. E hoje, como eu falei, hoje eu consigo entender alguém que quer encerrar a sua vida. E para a glória de Deus, já consegui ajudar algumas pessoas contando parte do meu testemunho. Para que as pessoas entendam que existe um motivo maior pelo qual viver. Outro dia eu fui numa entrevista de emprego e me perguntaram o que é a vida para você. Eu poderia ter resumido na vida é um dom gratuito vindo de Deus, mas eu fui contando um pouco do meu testemunho de vida e eu falei para a entrevistadora na altura, eu falei para o que eu vi sobre quando eu tentei contra a minha vida lá atrás e tudo que eu vivi após isso
A vida é você saber gozar do momento da melhor forma possível. Porque hoje eu dou graças a Deus de não ter conseguido. Hoje eu dou graças a Deus por ter a oportunidade de viver até mesmo essas dores. De ter livramentos, né, da parte de Deus e o cuidado dele quanto mais precisou, de estar nos braços de Deus. Exatamente. Um versículo da Bíblia que você carrega assim de forma especial. Eu sou, assim, versículo da Bíblia não tem nenhum que me... eu só fico naquela palavra. Mas é porque eu sou do momento em que eu estou. Pode ser válido também. Eu falei o louvor, né, que eu quis mudar um pouco, mas pronto, um versículo que faça sentido para hoje, né? Para hoje, Gálatas 5, para que a gente consiga discernir o que é nosso e o que é de Deus. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente começa a mencionar coisas que a gente ouviu a respeito da Bíblia, a respeito de que alguém falou em alguma pregação, mas a gente nem se debruça sobre ela. Então é importante a gente saber o que é da nossa carne e o que realmente vem do Espírito. Aleluia. E lembrar que os dons espirituais eles podem ser alcançados, assim como as nossas fraquezas podem ser melhoradas. Porque, eu vou dizer, aquilo que a palavra está escrito, como a gente pensa que está forte, a gente está fraco. Quando a gente está fraco, a gente está forte. E o que acontece? A gente conhecendo as nossas fraquezas, a gente consegue trabalhar nelas. Só que eu não posso ignorá-las. Então, quando eu olho para a luz da palavra, até compartilhei com amigos essa passagem de Gálatas, porque é realmente o que eu estou, né? Estou lendo a Bíblia novamente. Aleluia. É um exercício diário, ler a Bíblia todos os dias, assim como você bebe água, come, é o alimento da sua alma, não pode pular etapas. Então, a parte Gálatas 5, não vou ler todo para não me estender, mas Gálatas 5, do 16 ao 26, que fala sobre as nossas oportunidades, que é inveja, né? Às vezes a gente olha para um querer do outro e não sabe discernir. É importante que a gente se questione. Deus, será que eu estou sendo invejosa? Gente, não é pecado perguntar a Deus sobre os seus pecados. Deus, ele gosta que a gente tenha esse relacionamento com ele de verdade. Tipo, Deus, eu estou olhando aquilo. Será que tá no meu coração? Eu estou com inveja ou estou admirando? Deus, eu estou sendo furiosa. Será que isso é ira? Será que isso é falta de controle? O que isso está em mim? E assim como também entender os frutos do Espírito. O que é o amor? O que é a bondade? Como que eu faço para alcançar esses dons? Então, a palavra para mim do momento está em identificar as minhas oportunidades e trabalhar aquilo que eu espero em Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma missão. Servir ao Senhor e ter vigilância em realmente ser alguém que represente a Cristo. Minha maior preocupação hoje é que alguém olhe para mim e fale: se é esse Deus, não quero. Eu tenho muita preocupação nisso. Então, também é bastante desafiador, porque amar o próximo como a ti mesmo não é fácil. É uma tarefa. Tem horas que a gente quer... Assim como a gente, né? Tem horas que a gente... Não sei vocês, mas pelo menos eu tenho horas que eu olho assim pra mim e falo: gente, você tá insuportável hoje. E aí, como que você vai falar pro próximo? Não pode. O próximo, ele tá insuportável hoje, mas hoje é um dia que ele precisa de mais carinho, mais amor, sei o quê. Então, você tem que ter esse cuidado, essa atenção. Então, pra mim, a maior preocupação, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu peço muito pra que o Senhor, que nada corrompa o meu coração, absolutamente nada tome conta daquele que é dele. E essa missão de amar o próximo como a mim mesma é uma coisa que eu dedico a minha vida hoje. Aleluia. Quando as minhas amigas se sentem amadas por mim, eu penso, é para a glória de Deus. Quando eu consigo demonstrar amor para alguém, eu falo, é para a glória de Deus. Então, a minha missão é que as pessoas consigam se questionar. Quem poderia me amar dessa forma para que eu possa responder? Cristo. Ela abriu o tema aqui sobre a amiga se sentir amada. Vocês vão perceber, claro, né? Esse penteado aqui novo, diferente. A Ana Clara, nossa diretora ali, ela teve uma mão ajudante hoje. E, claro, a mão ajudante foi muito especial, menina, olha. E, por sinal, no momento que ela estava cuidando dos meus cabelos, eu lembrei de uma canção muito especial,
que Deus se fez presente também, e que é algo profético, né? Imagina, alguém cuidando dos seus cabelos e o Espírito Santo traz bem, assim, de uma forma bem serena a canção e algo lindo. E, Jennifer, uma mensagem que você passa hoje dentro daquilo que Deus conduziu a você trazer da sua história, mas uma mensagem específica aos corações que precisam viver algo da parte de Deus, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, dentro do, vamos dizer, o rótulo que colocaram, né, da igreja evangélica por si só. Nós carregamos... segura na pergunta, gente. Nós carregamos um propósito, uma missão, que é para além de denominação, mas respeitamos os ministérios ao qual Deus nos confiou para exercer e cooperação. Essa visão do testemunho e conversa do reino é para tratar com o seu coração, com a sua família, você tomar decisão de viver um novo tempo. Tempo que cura. Os tempos são maus, mas Deus continua sendo bom. Olha para lá para você falar pro povo. Fala aí. Primeiro a gente dá a mensagem aqui, depois pra cá. Vai lá. Os tempos são maus, mas Deus continua sendo bom. Aleluia. Mesmo nos tempos difíceis. Se eu pudesse dar uma palavra que fosse para qualquer pessoa, de maneira a edificar essas vidas, seria: não olhe para as pessoas, olhem para Deus, porque todos nós temos oportunidades. Então, eu posso hoje estar num dia mau e cruzar com alguém que está sedento por uma boa palavra, e por eu estar num dia mau, não ter vigilância e contribuir para que o dia da pessoa piore. Mas não entenda que crente é tudo a mesma coisa. Porque não necessariamente a gente está dentro de uma caixinha. E os tempos são maus no nosso dia a dia. A gente tem que entender que todos temos oportunidades. Eu, você, crente católico, umbandista, não estamos levantando placa, mas existe um Deus. E para esse você deve olhar, porque Ele sim é perfeito em todas as coisas. Ele não vai te decepcionar porque de repente você se tornou órfão. Ele não vai te decepcionar porque você perdeu um filho. Ele não vai te decepcionar porque você está enfermo. Você tem que entender que as coisas da agora são para agora, mas a nossa vida é para a eternidade. E o que é eterno é o nosso espírito. Aqui nós vamos mesmo passar por dores, por lutas. Se alguém em qualquer lugar te prometer algo diferente disso, pode sair desse cenário, porque é irreal. Jesus ele não veio para nos dar tempos de bonança. Vão sim existir tempos de bonança, mas eles não serão constantes. A nossa vida acontecendo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E se eu mostrar o gráfico da minha vida, num dia vocês vão dizer: minha gente, o que acontece aqui? A vida. A minha, a sua, a de todos aqui. Então, os tempos são maus, mas Deus continua sendo bom. Aleluia. E Ele é bom o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Tempo bom que vivemos, né, em reunião com a pastora Clara, com jovens, né, muitos deles hoje estão firmados, madrugadas, muitos montes de... Monte é lugar de oração, olha, com a minha coletânea, todos desafinados, mas Deus recebendo. Aleluia. Crentes, né? Nós somos crentes. Muitos montes, campanhas, né, Jennifer, campanhas, compromisso também, cumprindo a agenda de Deus. Acordando para ir no Eduardo Gomes. Gente, assim, eu vou ter que voltar aqui pra gente contar mais coisas. Vai. Assim, indo de madrugada, os grupos assim, aí cai uma folha, ai Deus, mas todo mundo crente, mas não podia passar uma sombra do lado, que assim, a nossa fé já se abalava. A mentalidade de jovem é uma bênção, viu? Mas amém. Mas olha que tempo rico. Foi um tempo precioso. Que tempo rico. Nos forjou, nos capacitou. Que Deus abençoe a pastora Clara, que Jailton, com muita sabedoria, Laís, Jailton, Jonathan. Caramba. Jonathan pastor hoje. Eu sei, eu acompanhei ele de lá. Laís, uma cantora, né, maravilhosa. Adriano também, chamávamos de Adrianinho. Sim. Aleluia. Que tempo rico. Estamos falando de um tempo precioso com Deus. E jovens, cheios de desafios, com cada um com a sua história marcante. Prova viva é a Jennifer aqui contando. Parte, né, Jennifer? Parte mesmo. Uma pincelada, porque senão, meu Deus. E me perdoe, porque eu falo demais e choro. Sim. Eu sou chorona, tá, gente? Depois a Ana vai botar um efeito aí de que vai acabar. Vai ter que botar, não acaba.
calma, por favor. Nós vamos ao final. Que maravilha. Muito obrigada, Jennifer, pela sua partilha, por esse momento, pelo seu sim. Estive orando e orei muito, porque não é fácil, a gente sabe, na verdade... Gente, verdade, não foi fácil. Olha, foi a primeira vez que eu tive tanta dificuldade de chegar a Lisboa. Mês retrasado, estava aqui porque tem um outro casal de amigos que moram aqui também. Nunca tive dificuldade de olhar a data e hora, saber a data e hora. E dessa vez, se não fosse Jéssica me lembrar, eu ia perder a segunda passagem, porque eu comprei a primeira, estava certa que era sexta-feira, às 5 horas da tarde. A Jéssica mandou mensagem: Dinha, você já tá na rodoviária? Eu falei: ai, Jéssica, tá tão emocionada que eu vou que já tá até confundindo a data. Olhei pro celular rindo, né? Eu falei: ai, ela esqueceu. Aí eu falei: não, Jéssica, amanhã. Aí ela falou bem assim: ah, você comprou outra passagem, tudo bem. Eu falei: meu, essa menina tá muito emocionada. Quando eu fui olhar a passagem, eu troquei as datas, era pra ontem, 5 horas da tarde. Ai, não acredito nisso. E comprei minha volta para 6 horas da manhã no domingo. Porque eu vou ser 6 horas da manhã no domingo. Gente, assim... E eu mantendo a calma, porque eu já sabia, assim... Ontem, em cima da hora, eu comprei outra passagem para estar aqui. De novo, e acontecendo a mesma coisa. Eu tava certa. Não sei por que eu botei na minha cabeça 5 horas da tarde. Uma peleja. Era 3h45. A Jéssica mandou mensagem. 2h15. Gente, já tá... Eu assim... Gente, não é possível que eu fiz isso de novo. E foi. Então, realmente foi uma luta estar aqui hoje. Hoje, para encontrar você na rede social, Jennifer, como nós encontramos? Olha, tô meio apagada. É Jennifer.nascimento, com 2 O. No Instagram, no Facebook é tudo a mesma coisa. É meu nome. Pronto. Meu sobrenome. Aleluia. Tem projetos... Mas olha, gente, calma, tá? Olha, porque assim, tudo depende. Vai do momento que eu estou. Não vai lá buscando alguma coisa que assim, né? Às vezes, tudo depende, tá? Não crie Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, agora falando sério, nunca crie expectativa sobre o outro, porque ninguém tem obrigação de corresponder às suas expectativas. Seu pastor, sua igreja, seu marido, ninguém tem obrigação de corresponder às suas expectativas. Quando você cria expectativas sobre alguém, você tende a se frustrar. Então é importante estar aberto, né? Está aberta. Ah, eu olhei, não me identifiquei, vaza. Outra coisa, não fica nas redes sociais criticando um, criticando o outro. Se você não tem algo a acrescentar que seja positivo, apenas se retire. Aleluia. Seja sempre superior. Existem essas coisas, reciprocidade. Não, seja sempre superior. Seja sempre melhor. Ofereça sempre o seu melhor. Então, quando eu estou aberta, eu estou nas redes sociais, mas eu sou eu. Não tenho compromisso de agradar absolutamente ninguém. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não crio expectativas com relação a mim. Prometo que às vezes eu estou menos chorona, mas tudo depende, né? Tudo depende. Eu falo de encontrar porque, pronto, carrega uma chamada missionária, depois vamos estar aí acompanhando nas nações. E aqui já é a nação também ao qual Deus já se comunica através da palavra, através de um testemunho, através de uma conversa do reino, e foi muito edificante. Amém. Estou muito feliz, radiante, radiante aqui em Deus. E que bênção é ter a sua vida para edificação, para renovar a nossa fé e entender que existe força quando estamos fracos, existe recomeço quando não sabemos para onde ir, como ir, se devemos ir. E foi esse marco que Deus assim trouxe como reflexão aos nossos corações. Amém. Você que já nos acompanha, leia a Bíblia, foi falado aqui, estou reforçando. Se conecte com Deus com a sua forma poderosa de estender a mão dele, de você buscar essa mão, a mão direita que vai te acolher, que vai te erguer, para que você seja vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Não existe mágica, não é, Jennifer? Existe... É falar com Deus como você fala com um amigo. Sim. Entenda que Deus, ele é seu amigo. Então, tudo bem se relacionar, óbvio, com o tempo, a gente vai aprendendo sobre reverência, momento. Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é desabafar com o amigo. Aleluia. E não tem coisa melhor do que entender que Deus, ele é seu amigo e ocupa esse lugar. E tem você como prioridade, tá? Porque Deus, ele fecha a agenda para atender a sua pessoa. Aleluia. Brincadeira, porque Deus, ele atende todos ao mesmo tempo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sim. Então, mas entender que você também é prioridade do reino. E é importante que você se veja dessa forma. Você tem um amigo, você tem alguém para falar, alguém para desabafar. Então, leia a Bíblia e converse com Deus quando estiver falando com o seu melhor amigo, porque é isso que ele é.
Aleluia. Agora eu quero agradecer a vida da Ana Clara, que está aqui conosco, super paciente. Obrigada, Ana Clara. A Daiane Oliveira, idealizadora do nosso projeto Tempo que Cura Podcast. Não posso deixar de agradecer hoje, com muito carinho especial. Hoje ele tem sido mais... É o nosso público, né? O nosso ouvinte, na íntegra, que é o pastor Washington. Sempre está disponível, né? Faz ali o veículo para que possamos chegar até aqui, e isso muito me alegra, porque estamos na mesma visão de crescimento para o reino e confiando no melhor de Deus. Então, a sua vida é um canal de salvação, transformação, através do quê? Você pegar o link e compartilhar. Não deixe de compartilhar o nosso podcast através do YouTube. Coloca lá no Instagram. Hoje, vamos finalizar um pouco diferente. Você que chegou até o final, você vai colocar: eu sou amigo de Deus. Ou melhor, Jennifer, você vai fazer o convite. Deus é o meu amigo. Sim, Deus é o meu amigo. Como é que você fala com o seu amigo? De uma forma especial, única. Então, faça de Deus o seu melhor amigo para você vencer as dores. É assim que eu aprendi. Eu anoto tudo aqui, ó. Tem um monte de coisa. A primeira coisa que eu falo com a Ana Clara, minha filha, cadê uma folha? Ó, ainda tem mais aqui, ó. Para escrever. Beijo no seu coração. Tempo que cura. Que Deus abençoe.